Olá, pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a respeito da dinâmica de populações. Como nós vimos, o tamanho das populações elas podem se manter mais ou menos constante ao longo do tempo. Mas cada população ela pode evoluir e se adaptar ao ambiente como uma unidade no ecossistema. Dessa forma, as populações surgem, crescem e se estabilizam, mantendo um equilíbrio com os demais componentes no ecossistema, mas também elas podem declinar ou se extinguir. As alterações no tamanho de uma população podem determinar alterações em outras populações que com elas coexistem, provocando assim desequilíbrios ecológicos. E há, dentro da ecologia, na dinâmica de populações, dois aspectos importantes para entender essa dinâmica: a densidade populacional e a taxa de crescimento. A área da estatística que se preocupa em estudar o tamanho e a estrutura dessas populações e as suas variações é chamado de demografia. A densidade populacional ela pode ser definida como o número de indivíduos de uma população por unidade de área ou volume. Então, se nós representarmos na fórmula, ficaria número de indivíduos dividido por área, que pode ser representado também como N dividido por A. A densidade, quando representada na forma de mapa, ela pode ser feita separando por regiões, sendo que as regiões mais escuras são as regiões com maior densidade, ou seja, maior número de indivíduos por área, enquanto que as regiões mais claras são as regiões com menor quantidade de indivíduos por área. A densidade ela pode ser demonstrada de duas formas, através de censo ou através de amostragem. O que seria o censo? O censo é quando fazemos a contagem total da população, como, por exemplo, o censo que é realizado a cada 10 anos na população brasileira. Então, nós temos, por exemplo, o censo de 1990, o censo de 2000 e de 2010. Nós temos agora a previsão de ter o censo de 2021. Então, podemos perceber que, através da contagem total da população, nós percebemos que a população brasileira está em crescimento, né? E também, assim como a sua densidade populacional. Como é que eu defino a área de amostragem para eu ter a densidade populacional? Então, eu vou considerar a superfície total do território brasileiro, que é estimada em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Já a amostragem ela é utilizada quando não é possível quantificar totalmente os indivíduos de uma população e é muito utilizada em estudos ecológicos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um estudo de uma população de uma determinada espécie de árvore ou uma determinada espécie de mamífero, e não é possível ter a certeza de realizar a contagem total, então eu utilizo amostras para eu ter uma estimativa dessa população de forma indireta. Então, a amostragem é um lote representativo de um conjunto populacional supostamente suficiente para caracterizar as propriedades de toda a população. Então, se a gente fosse realizar o censo, nós teríamos aqui a contagem total, tá? Já a amostra é apenas uma porcentagem, tá, dessa amostragem total. E como que podemos realizar uma amostragem? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma população hipotética de uma determinada espécie, sendo que é impossível contar todos os indivíduos, porque essas espécies elas podem se movimentar quando se trata de animais ou não, mas quando se trata de plantas. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando com plantas que são imóveis,
é muito difícil eu ter a certeza de quantificá-las, todos os indivíduos presentes naquela área. Então, eu vou fazer amostras, né, do mesmo tamanho, e dentro dessas áreas separadas, eu vou quantificar todos os indivíduos que eu encontro dentro dessas áreas amostradas. E aí, nesse caso, eu vou ter uma estimativa provável do tamanho original da população. Então, o crescimento de uma população, ela é determinada fundamentalmente por dois fenômenos. A natalidade, que é o número de indivíduos que nascem, e a mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem. Nesse caso, a taxa de natalidade, ela pode ser representada na forma de uma estatística, na qual nós temos o número de nascimentos por ano dividido por uma quantidade de 1.000 pessoas. Eu posso também aumentar essa quantidade para 10.000 ou 1 milhão, tá? Então, aqui eu defino uma amostragem e aqui o número de nascimentos por ano. Já a taxa de mortalidade, eu vou, da mesma forma, eu vou quantificar a quantidade de pessoas que morrem, né? O número de mortes por ano dividido por 1.000 pessoas. Já os fatores que também afetam o tamanho da população são a imigração, que é a entrada de indivíduos na população, ou seja, todos os indivíduos que não participam daquela população, mas que estão entrando, tá, nessa população, vindos de fora, e a emigração, que é a saída de indivíduos na população. Os 4 fatores, nesse caso, a natalidade, a mortalidade, a imigração e a imigração, elas interagem entre si, determinando se a população está sofrendo variação em seu tamanho ou não. Por exemplo, na espécie humana, nós costumamos representar a taxa de natalidade como o número de crianças nascidas em determinado período do ano para cada 1.000 habitantes. Né? Da mesma forma, a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, se compararmos duas populações em que nós temos 2 nascimentos no ano em uma população de 1.000 habitantes, nós vamos ter uma taxa de 2 para 1.000. Já numa segunda população, nós vamos ter 10 nascimentos no ano em uma população de 10.000 habitantes, ou seja, 1 para 1.000. Se compararmos as duas populações, veremos que a primeira população vai ter uma taxa de crescimento bem maior do que a segunda população, porque quando dividido nós temos aqui um valor 2 vezes maior do que o da segunda população. A taxa de mortalidade também ela pode ser representada, tá? E costuma ser representada em diferentes classes. Por exemplo, podemos representar aqui a taxa de mortalidade infantil por faixa etária. Então, a quantidade de indivíduos nascidos para cada de indivíduos mortos para cada 1.000 nascidos vivos. Então, podemos perceber que na população brasileira, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil vem diminuindo a cada ano. Para as taxas de natalidade e mortalidade, o fator tempo é muito importante. Isoladamente, cada uma dessas taxas não quer dizer muita coisa a respeito da população. Então, juntas, quando nós juntamos esses dois índices, elas passam a definir o índice de crescimento, que pode ser expresso na forma de taxa de natalidade dividido pela taxa de mortalidade. Ou seja, eu vou pegar a taxa de pessoas que nascem por 1.000, né? E também a taxa de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes. Como resultado, se nós tivermos uma taxa de natalidade alta e uma taxa de mortalidade baixa, isso quer dizer que a população está em crescimento, porque o índice vai ser maior que 1. Então, índice maior que 1 quer dizer que a população está em crescimento. Agora, quando a taxa de natalidade for baixa
e a taxa de mortalidade for alta, isso quer dizer que a população está em queda, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem. Então, esse índice vai ser negativo, menor que 1. Uma população, ela não cresce indefinidamente. O crescimento é limitado. Chamamos de potencial biótico de uma população a sua capacidade para aumentar o número de indivíduos em condições ideais, ou seja, sem que haja qualquer impedimento para esse aumento. Na natureza, entretanto, nós verificamos que o tamanho das populações elas permanecem relativamente constante, uma vez que a população enfrenta diversas resistências para crescer, e a esses fatores dá-se o nome de resistência ambiental. Então, essa resistência ela pode ser por falta de alimento, falta de espaço, doenças, desastres ambientais e atuação de predadores na população. Então, nós temos o potencial biótico, que é o crescimento potencial de uma população. Tá? Esse crescimento geralmente é um crescimento lento no início, depois que a população começa a tomar uma certa velocidade no seu crescimento, aí ela vai tendo um crescimento exponencial até se estabilizar, ok? Quando essa população ela inicia a colonização, por exemplo, de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, esse desenvolvimento inicial é lento. Depois ela vai se desenvolvendo, né, aumentando o número de indivíduos e, consequentemente, a taxa de reprodução é um pouquinho menor. À medida que ela vai se espalhando no ambiente, essa taxa de reprodução ela aumenta, né? Então, propiciando assim o aumento da população. Porém, da mesma forma, aumenta-se também a resistência ambiental. Então, aqui haverá fatores de resistência ambiental que vai limitar esse crescimento, reduzindo o crescimento populacional. Então, podemos definir o potencial biótico como a capacidade potencial de crescimento da população caso não existisse a resistência do meio. E o crescimento real, aquela curva real da população, do crescimento de população, quando há a interferência de fatores que interferem aí nesse crescimento. Então, aqui o crescimento potencial da população, aqui o crescimento real. Logicamente que ao final do seu crescimento, quando a população ela se estabiliza, nós vamos ter aqui oscilações, né, pequenas oscilações em torno da curva de estabilização. Então, aqui a gente tem variações na taxa de mortalidade e na taxa de natalidade, que vai se mantendo caso essa população permaneça sem grandes interferências. A estrutura etária de uma população refere-se à proporção dos indivíduos das faixas etárias, das várias faixas etárias. Então, populações em crescimento, por exemplo, elas vão possuir bastante indivíduos jovens, e aqui nas primeiras faixas etárias, né? Então, de 0, ou seja, recém-nascidos, até mais ou menos indivíduos adolescentes, indivíduos jovens, né? Crianças. Então, quando a população, por exemplo, é muito jovem, nós temos uma grande proporção de indivíduos nas primeiras faixas etárias. E essa proporção vai diminuindo à medida que nós vamos chegando nas faixas mais idosas, né? Então, nós vamos ter grandes quantidades de indivíduos jovens e pequenas quantidades de indivíduos velhos. Agora, nas populações em declínio, nós vamos ter uma pequena quantidade de indivíduos jovens, ou seja, porque você tem uma taxa de natalidade baixa, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos, né? E à medida que nós vamos seguindo nas faixas superiores, há um aumento, né, dos indivíduos mais maduros, nas faixas mais maduras,
jovens, né, e maduros, e uma grande proporção também de indivíduos velhos. Então, é a representação aqui de uma população já em declínio. Esses dados eles podem ser apresentados, né, na forma de diagramas, e neles podemos especificar para cada faixa etária a porcentagem de representantes dos sexos masculinos e femininos, como nós estamos vendo aqui no diagrama. Então, nós podemos definir essa classificação por faixa etária e separando entre homens e mulheres. Então, observe, então, que em países desenvolvidos, a quantidade de indivíduos por grupo se distribui melhor, né, do que nos grupos de países mais pobres. Fatores de resistência ambiental. Então, como nós vimos, o crescimento populacional ele é limitado pela resistência ambiental. Esses fatores podem ser definidos como conjunto de fatores bióticos e abióticos que atuam contra o potencial de crescimento da população, né? O potencial biótico da população. Os principais fatores de resistência ambiental são a competição intraespecífica, quando ocorre competição de recursos por indivíduos da mesma espécie, competição interespecífica, quando ocorre competição de recursos por espécies diferentes, o predatismo, quando uma espécie, né, preda a outra, e o parasitismo, quando uma espécie menor se alimenta de partes de uma outra espécie, né? A competição intraespecífica ocorre entre indivíduos de uma mesma população e quando ocorre é por disputa por espaço ou territorialidade ou por delimitação de espaços entre machos dominantes, o que restringe assim o tamanho da população. Nem todos os machos da população conseguem estabelecer o seu território. Aqueles machos mais maior desenvolvimento, né, que são mais fortes, maiores, eles tendem a estabelecer assim o seu domínio. Assim, apenas os que conseguem têm maior probabilidade de atrair fêmeas e se reproduzir. Já a competição interespecífica ela ocorre entre duas populações de espécies diferentes em uma mesma comunidade, porque elas vão apresentar sobreposição de nichos, né? Ou vão apresentar nichos iguais ou semelhantes. Então, nesse caso, você tem sobreposição de nichos, o que desencadeia um mecanismo de disputa pelos mesmos recursos do meio, quando essas não são suficientes para as duas populações. Nesse caso, uma das espécies pode, ao longo da evolução, acabar se especializando em outro recurso para evitar essa competição. Um exemplo é o caso de dois protozoários, o Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia. Aqui nesse gráfico, por exemplo, se nós apresentarmos o potencial de crescimento dessas duas populações, nós vamos ver que ambas têm um crescimento muito parecido quando elas prosperam em ambientes separados. Porém, quando colocados em um mesmo ambiente, uma das espécies vai desaparecer, né? Vai ter uma diminuição no seu crescimento, enquanto a outra vai sobrepujar o crescimento da outra espécie, né? Por ela ter aí uma maior capacidade de adquirir recursos do meio. Então, nesse caso, as espécies, quando no mesmo ambiente, convivendo e disputando o mesmo recurso, ou elas podem acabar dividindo esse recurso, logicamente o recurso não vai ser suficiente, e aí nesse caso, ou uma espécie vai ser mais adaptada e vai sobrepujar a outra, eliminando essa espécie, ou essa espécie acaba saindo da mesma área, procurando outros lugares para poder continuar a sua sobrevivência. Então, aí nesse caso, a competição ela é um tipo de relação que é
desarmônica, ou seja, ela traz prejuízos para ambas as espécies. E se não houver aí características de uma delas para sobrepujar, elas podem acabar ou se afastando, né, ou uma delas acaba morrendo. Então, nesse caso aqui, uma das espécies acabou se especializando melhor, né, que outra, para evitar essa competição, e a outra foi extinta. Essa situação é chamada de princípio de exclusão competitiva ou princípio de Gauss. Gauss, que foi o ecólogo que formulou esse princípio, que diz que duas espécies podem ocupar o mesmo habitat, mas não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo, havendo, portanto, a exclusão de uma delas. A predação é quando uma população de uma determinada espécie se alimenta de uma outra espécie. Então, isso seria a predação. A população de predadores, eles podem determinar a densidade de presas e vice-versa, como visto aqui nesse gráfico. Uma vez que a escassez na quantidade de presas pode levar a uma mortalidade de predadores por falta de alimento. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos ver que a lebre da neve é alimento do lince. Então, podemos ver aqui que a lebre da neve ela serve de alimento para o lince. Então, quando você tem um aumento na quantidade de indivíduos na população de lebre da neve, aumenta também a quantidade de linces, porque você tem uma maior quantidade de alimento disponível. Mas quando essa quantidade de indivíduos da população de lebres cai, a quantidade de linces também cai. Isso demonstra que os ciclos das populações de ambas as espécies são altamente sincronizadas. O que pode acontecer é que, como é explicado esse processo, né? Em que há um aumento na população de presas, que é seguido por um aumento na população de predadores. Porém, quando você tem um aumento no número de predadores, isso causa uma redução na população de presas, porque você vai ter mais predadores se alimentando de muitas presas. Consequentemente, a quantidade de presas cai, e quando cai, diminui a quantidade de alimentos disponíveis para sustentar a população de predadores. Então, novamente, a população morre, né? Uma quantidade de indivíduos da população de predadores morre por falta de alimento, e, tendo menos predadores, aumenta a população de presas e, novamente, aumentando a população de predadores. Este modelo é chamado de modelo Lotka-Volterra, que define um ciclo, né, regular de populações de predadores e presas. Outro processo também, que é um fator regulador, é a predação. É quando a predação não, o parasitismo. O parasitismo é um tipo de relação mais específica do que o dos predadores, porque você vai ter uma determinada espécie se alimentando de partes externas ou internas de um determinado organismo, pode ser vegetal ou animal. Geralmente, os parasitas se alimentam apenas de pequenas partes do hospedeiro, enquanto que os predadores, né, eles se alimentam de toda a presa e pode se alimentar de outras presas. Já o parasita, ele é um pouco mais específico. Geralmente, ele escolhe uma determinada espécie e ele é especializado em se alimentar apenas daquele tipo de espécie. No parasitismo, quando a quantidade de hospedeiros ela é reduzida, a quantidade de parasitas também é reduzida e vice-versa, da mesma forma como ocorre no processo da predação. E os órgãos, no caso aqui, de saúde, né, quando a gente, por exemplo, se depara com questões sanitárias de parasitismo, um exemplo é o ciclo do mosquito da dengue, né? Nós temos uma grande quantidade de casos de dengue por conta da grande população, né? Que é a população humana que acaba servindo aí de alimento, né, para esses parasitas. Então,
Muitos órgãos de saúde se utilizam deste modelo para combater parasitas importantes para a saúde, e tentando eliminar hospedeiros desses parasitas. No caso, quando se trata da população humana, isso não é possível, né? Mas, por exemplo, esse modelo foi muito utilizado, por exemplo, no combate à leishmaniose, em que cães, né, geralmente animais domésticos, como os cães, são os principais hospedeiros, né, do protozoário leishmania, e aí a tentativa de se combater era eliminando esses hospedeiros. Hoje esse modelo, esse tipo, né, de estratégia não é mais utilizado. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.